O aprendiz de monge budista precisa superar uma série de provações no decorrer de seu treinamento. Nesse caminho, muitas certezas devem ficar para trás e muitos medos devem ser vencidos, principalmente o medo de mudar, até mesmo quem se é. Ibaragi Tané recebeu como uma bênção a vontade do seu neto em se tornar um monge e tratou de transmitir a intenção ao mestre Mimaki Nichimon, responsável pelo templo Seifuji em Osaka. Mesmo muito jovem, o mestre Ibaragi chamou a atenção pelas qualidades que já carregava dentro de si e também reconheceu naqueles mestres virtudes que lhe deram a certeza de que tinha encontrado seu caminho. Certamente a humildade, né, do mestre Mimaki Nichimon Shonin tocou Ibaragi Nisui Shonin, porque ele também tinha isso dentro dele. Certamente ele já buscava isso, né, em alguém. Ele encontrou isso em um monge, em um nobre monge. Daí esse encantamento. Como no próprio budismo primitivo, o monge ele deve renunciar a qualquer tipo de vaidade, ele deve renunciar. Ele não deve ser ganancioso, enfim, ele deve esquecer a si próprio e se dedicar às outras pessoas. E por fim, o que fez ele se determinar foi a postura, é a ação mesmo, porque falar bonito é fácil, mas o que o Ibaragi Nisui Shonin, Ibaragi Tomodiro na época buscou, não foi isso, foi a essência, né? Que isso é possível de ser transmitida pelos atos mesmo. E no dia 25 de dezembro de 1905, exatamente 15 anos após o falecimento do grande mestre Nisshen Shonin, o mestre Ibaragi foi ordenado. O adolescente de 19 anos deixou o nome Tomodiro para trás e adotou o nome sacerdotal Ibaragi Genjyu. Aos 19 anos, né, ele foi ordenado, dentro de um cenário assim espetacularmente nobre. Né? A avó, né, tendo sido devota do grande mestre Nisshen Shonin. Aliás, quando o Ibaragi Nisui Shonin nasceu, o Nisshen Shonin ainda estava vivo. Né? Se o Nisui Shonin nasceu em 1886 e o Nisshen Shonin faleceu em 1890, certamente o Nisshen Shonin ficou sabendo do nascimento do Ibaragi Nisui Shonin, porque a avó era devota e a mãe era devota. Não é difícil imaginar, né, a alegria do grande mestre Nisshen Shonin, que passou, né, o cargo mais alto de sumo pontífice para o Nichimon Shonin, que recomendou a ida do Ibaragi Nisui Shonin para Otsu Butsuryuji, onde ele foi muito bem orientado. O nome sacerdotal dele, né, é Ibaragi Genju. Gen significa realidade e Ju é árvore. Né? Palavras do Sutra Lotus, né, que simbolizam a prece de que ele se tornasse numa grande árvore, né, que pudesse cobrir, né, e dar suporte e ser alguém notável, né, que pudesse favorecer e socorrer as pessoas também. O mestre ele dá esse nome normalmente na ocasião de uma ordenação. Durante a cerimônia, o mestre Ibaragi recebeu a prima tonsura diretamente do mestre Mimaki Nichimon. Na presença de seus familiares e dos fiéis da região, fez seu juramento. O juramento é justamente de poder dar a sua vida para o bem das outras pessoas. E nem todos têm consciência desse juramento. Tanto que muitos monges acabam abandonando a sua carreira sacerdotal e vai viver a vida mundana. Mas a partir do momento que ele se colocou na frente do Dharma Sagrado e fez esse juramento, tem que cumprir até o fim da sua vida. A vida sacerdotal do mestre Ibaragi começou no templo na cidade de Otsu. Isso foi em 1906, um ano marcado por um terrível inverno. No templo conheceu outros jovens monges que também passavam pelo rigoroso treinamento. Seu dia consistia em pesadas horas de estudo e de restritos horários de descanso. Os jovens monges também tinham que deixar o templo e ir para outros locais para determinadas aulas. O problema é que o templo ficava localizado numa montanha. Por isso,
Era comum ter que caminhar quilômetros por dia, mesmo que estivesse chovendo ou nevando. Para aprender os sutras sagrados, a mente e o corpo precisavam ser lapidados. Durante um ano, essa foi a rotina do mestre Barági. O início sempre é importante. Se não for rigoroso, a pessoa ela vai com o tempo, né? Já sendo rigoroso, com o tempo ela vai amolecendo. Imagina se não fosse rigoroso. É uma prova que a pessoa tem que passar para que ela realmente possa falar assim, não, eu vou dar continuidade, eu posso ser um monge. E a disciplina, para a gente, é uma coisa fundamental. Em contraposição à austeridade do monastério, se vislumbrava um local onde tudo parecia possível. Tóquio, a capital do Império Japonês, a efervescente cidade que respirava os anseios por progresso da restaurada era Meiji, era tudo que um jovem curioso gostaria de conhecer. É coisa assim de adolescente mesmo, né? Tem uma fase da vida assim que a gente busca aventuras, novos horizontes. Se não fosse um monge, isso aí nem constaria. Saiu de casa, foi fazer estágio no outro lugar. Pai, eu quero ir morar em outra cidade. Todo mundo faz isso. Mas a um monge isso não é permitido, não é tão facilmente. Se ele perguntasse para o mestre dele, posso? É que você acabou de ser ordenado. Não concluiu nem as etapas iniciais, não deu 3 anos que você foi ordenado, já quer conhecer novos horizontes? Uma das qualidades de destaque do jovem mestre Barági era o seu entusiasmo. O seu espírito explorador, no entanto, ainda não havia perdido fascínio pelas coisas do mundo. As dificuldades daquele primeiro ano de vida ascética contribuíram para tornar a ideia de conhecer a agitada Tóquio ainda mais sedutora. E foi num dia que, aproveitando a ausência de seu mestre no templo, o jovem mestre Barági, com apenas 20 anos de idade, combinou uma fuga com um colega chamado Kamada Gensoku. Um colega dele, sacerdote, tinha familiares na região de Tóquio, vamos junto na casa da minha mãe lá. Então, foram assim de um modo bem tranquilo, né? Mas sabendo que era uma decisão difícil a ser tomada, o mestre não ia ficar muito contente por isso não, né? Foi o que pareceu. Os jovens monges abandonaram o templo em Otsu, com destino à capital da qual tanto ouviram falar.